Está começando Na Montanha, o seu podcast. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu, nesse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, como sempre, eu estou recebendo aqui uma convidada muito, mas muito especial. Hoje no Na Montanha recebemos Aline Carvalho, corredora de alma diretamente de Campinas, onde mora aos 38 anos de idade, mas foi apenas com 26 anos que ela calçou seu primeiro tênis de corrida, mas desde então a pista virou trilha e a rua virou montanha. Em 2017 a Aline descobriu o trail running e nunca mais olhou para trás. Entre meias maratonas de estrada, o encanto dos cumes, ela já soma provas de 80 quilômetros na montanha, agora, recente, Indomit, Pedra do Baú, com grande sonho de correr 100 quilômetros e está muito próximo esse projeto de se concretizar. Ela traz histórias de superação, planejamento e paixão pela natureza. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre como encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo. No caso da Aline, é lá em cima, com a vista para o topo. Seja bem-vinda, Aline Carvalho. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com o Zulu para trocar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre as histórias da montanha e sobre corrida. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, porque esse podcast aqui, ele é escutado principalmente em 39 países, em horários diferentes. Um dia eu estava aqui ao vivo, né? E falei assim, bom dia, né? Não é possível que... E achei que era bom dia. Uma moça falou, pode falar boa noite que eu estou assistindo do Japão. Então, audiência mundial. Então a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo. E é um prazer muito grande receber você aqui no Na Montanha. E nós estávamos aqui no bastidor conversando com o Alex, com você. Como que aconteceu essa conexão? Alguns acreditam em acaso, outros acreditam em destino, mas a gente se cruzou ali numa prova de montanha e eu acho que, sei lá, você, montanha, Na Montanha Podcast, tem tudo a ver, né? Com certeza. A história começou ano passado, na final da Indomit, Zulu procurando ali uma atleta amadora, pós 50. Chego eu, naquele estado maravilhoso, pós-prova de montanha, pós 50 quilômetros, estreando, né, Zulu, nos meus primeiros 50 quilômetros na Indomit. E a gente bateu um super papo. E naquele momento, ano passado, na Indomit, ele me provocou e me perguntou se eu iria para os 80 quilômetros do próximo ano, 2025. Eis que 2025 chegou, estava eu lá novamente nos 80 quilômetros. E fui bater um papo com o Zulu, não para contar a experiência dos 80 quilômetros, mas porque tivemos uma história sobre frutas durante o percurso, certo? Pois é, essa história a gente vai contar um pouquinho mais pra frente, né? Eu fiquei ali todo empolgado e não estava entendendo nada. Alexandre Coda falou, você precisa entrevistar essa moça, tem uma história por trás. O irmão dela entrou ao vivo na live e não sei mais o que. Tá bom, traga essa moça aqui pra gente. Quando eu olho, Aline Carvalho. Eu falei, de novo? A Aline é de outros carnavais aí, né? Mas foi muito legal e, na verdade, é uma pergunta meio que, vamos dizer, rotineira, né? Perguntar se as pessoas vão se desafiar no próximo ano, mas não imaginei que seria tão rápido. Conta pra gente esse seu início na corrida de montanha, né? Muito recente. Aí você vai para uma ultramaratona para 50 quilômetros e se desafia, mas você já tinha ali com um objetivo o projeto 100K, né? Tá mais próximo do que nunca. Tá bem próximo. Pelo planejamento, ele acontece o mês que vem. Pretendemos concluir com excelência, assim como os 80. Mas a história da montanha, ela começou pós corridas de rua. Comecei na rua, como a grande maioria. E fiz minha primeira corrida em 2017, numa prova em Campinas, no Pico das Cabras.
E desde então não parei mais. Na sequência, fiz várias outras provas já do circuito, meias maratonas, mas sempre me mantive nas distâncias médias. Mas quando eu comecei no trail, eu tinha um treinador na época e eu levei para ele, quando eu iniciei o treino com ele, disse que eu queria correr 100 quilômetros, porque eu vi uma prova internacional e era um sonho da minha vida aquilo, e se tornou o sonho da minha vida quando eu entendi que eu poderia correr 7 quilômetros, que foi quando começou a minha história com a corrida. Nunca fui uma pessoa do esporte, pelo incrível que pareça. Comecei a corrida aos 26 anos e na verdade, assim, eu era totalmente o oposto do esporte na minha vida toda, na minha adolescência. Então, acho que o mais importante de trazer é que nunca é tarde para começar. Comecei a correr tarde, com 26 anos, mas eu cheguei a ficar em recuperação em educação física, no colegial. Eu era aquela aluna que fugia da educação física. E pra gente entender como a gente pode mudar, e tudo é uma questão de hábito, é uma questão do que a gente quer, do que a gente deseja, do que a gente quer, sonha em realizar. E aí eu vi uma prova na Patagônia e vi que eram 100 quilômetros, e aquilo me impressionou. Eu falei, não é possível que as pessoas corram 100 quilômetros, isso é impossível. E comecei a pesquisar e descobri o trail através disso. E levei para um treinador da época e falei, olha, o meu objetivo de vida é fazer isso aqui, 100 quilômetros, você consegue? Ele disse que com a minha ajuda conseguiria, e a gente tentou, né, por alguns anos. E em 2017 eu comecei a tentar subir para o ultra, mas eu tive uma lesão, então tive que interromper o ciclo e desencanei. Mas há 2 anos atrás eu decidi voltar com o projeto 100K. E aí a gente vai realizar em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. E qual que é a prova? Evolution. A Evolution, do meu amigo Edivaldo. Evolution, foi a escolhida. Já tá aí, né? São 100K com 5.600 e alguma coisa. É um 100K caprichado, com um início ali do quilômetro, vamos dizer assim, do 0 ao 30. Vai ter subida para você lembrar o ano inteiro, né? É uma prova que não é uma prova... É uma prova que mudou em relação a 2024 para 2025, principalmente falando em desnível positivo, em questão de subidas, né? Em todas as distâncias. Você escolheu um grande desafio do seu tamanho, né? Grandíssimo, porque o tamanho é o que está dentro da gente. Foi bem escolhida. Eu fiz a prova o ano passado, eu fiz o 64. Então, assim, de certa forma, é um percurso mais conhecido, um ambiente que eu estou ali um pouco mais adaptada. Já fiz vários camps lá. Então, por isso foi escolhido lá, e principalmente por ser uma prova também no Brasil. Para estreias, a gente preferiu optar pelas provas no Brasil, sem dúvida nenhuma, além de prestigiá-las, né? Eu agora vou ter que voltar e corrigir tudo que eu falei. Eu tô aqui na cabeça com a Tutã. Essas informações de 100K que eu dei foi da Tutã, que é uma prova que acontece agora no início de maio. Mas a Evolution não tá longe, não. 5 mil também de ganho, 100. Mas essa que eu tava aqui pensando, porque eu tô estudando ali, né? Na verdade, já estudei sobre a prova, tem alguns alunos, é a Tutã, que basicamente é no mesmo quintal, mas foi essa confusão. O Edivaldo é da Evolution e o Marcos da Tutã. São organizadores diferentes, provas basicamente no mesmo lugar, provas muito parecidas, né? Mas você também falou ali é que você também agora, em 2020, não sei se é 2025, me corrija, você tá mal de treinador, né? Você treina com o Diego Tales, é isso? Tô super mal. Acho que ninguém conhece muito meu treinador. Não corre nada. Ele não corre muito. E é muito maluco esse ano eu estar largando nas mesmas provas que ele. Então é até assim, desumano em alguns momentos, quando eu cheguei para largar no primeiro 80 e meu treinador tava ali aquecendo, e um dos top 3, top 5 aí Brasil, né? Mas é um prazer enorme treinar com ele, sem dúvida nenhuma. Ele é um atleta fenomenal, né? Que tem representado o Brasil fora aí, em grandes provas, e no Brasil também está sempre despontando. Não teve aqui ainda na montanha, esse convite já foi feito, ainda não acertamos a agenda, mas em breve... Fica a dica, vou levar para Campinas, hein? Teremos Diego Tales com uma condição, se ele trouxer pão. Precisa trazer pão. Isso eu acho que tem que ser.
Porque eu fico olhando aquelas fotos ali e falo, meu Deus, que vontade de ir até pegar o carro e ir até Campinas buscar esses pães. Não aceita sem pão não, viu? Que vale a pena. Com certeza. Aline, você começou, né, a correr aos 26. E o que foi que... como você se reconheceu, né? O que exatamente mudou naquele momento na sua vida? Você já falou que fugia da educação física, mas quando a gente pensa, principalmente na época da escola, talvez a matéria mais importante que a gente traz até os dias de hoje, e a gente sabe que não pode faltar na nossa rotina, é a educação física, que é o exercício físico, que é a questão de você manter a sua saúde em dia, né? E na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa da parte de humanas e artes. Eu gostava da educação artística, não da educação física. Essa era a real. Eu sempre gostei de desenhar, então a minha vida toda foi envolvida nesse sentido com artes. Estudei moda e nunca tive, assim, nenhuma... E até cultural, acho, da minha família. A gente não tinha essa questão de esportes, com exceção do meu irmão, que foi jogador de vôlei, amador ou semiprofissional, algo assim, em algum momento da vida dele. Mas o restante da minha família, ninguém nunca praticou esporte. Nunca. Isso não era algo acessível, não era cultural. E eu segui assim também, né, nessa ressonância familiar. Aos 26 anos de idade, eu tive a inspiração de correr e tentar correr. E eu fiz a minha primeira volta na Lagoa. Em Campinas existe a Lagoa do Taquaral, são 5 quilômetros a volta. E eu consegui fazer uma primeira volta. Quando eu entendi que eu conseguia fazer uma volta correndo, aquilo me inspirou e me mudou de verdade. Porque eu entendi que estava muito mais ligado ao controle da nossa mente e ao que a gente comanda para o nosso corpo fazer, do que, de certa forma, a uma boa genética, porque eu nunca fui muito coordenada para esportes. E a corrida me atraiu nesse sentido, então comecei a correr. E fui atrás de um treinador, comecei a entender um pouquinho mais sobre corridas, corri muito na rua, fiz muitas meias maratonas. E aí fui descobrindo que era um esporte solitário, de certa forma, mas que eu conseguia ali me encaixar e me enquadrar por não ter tanta coordenação para esportes coletivos. E aí fui me desafiando nas distâncias. E me lembro quando eu corri meus primeiros 15 quilômetros e aquilo para mim era uma coisa assim como se fossem os 100. E falei, nossa, agora eu consigo correr 100. Grande ilusão, né? Mas foi todo um processo, né? São no todo aí 12 anos já em corrida, no trail desde 2017. E um dia eu fui fazer um treino com os amigos, e a gente correu por uma trilha e todo mundo tava detestando aquela... Porque a gente se perdeu, e aí a galera tava detestando correr naquela trilha, e eu me encontrei ali, eu tava descendo, correndo como se fosse criança, assim, me sentindo na infância, sabe? Me veio essa memória, esse calor afetivo da infância, de brincar na terra, e achei um máximo, e comecei a pesquisar as provas de trail, e nunca mais saí do trail, não volto nunca mais pra rua agora. Ah, que maravilha. Ô Alex, eu tô aqui pensando, né? Nós vamos ter que alongar esse horário aqui. Ela quase não conversa, né? Ela não fala nada. É ruim de papo. Ela nem falou ainda que as primeiras provas de rua que ela fez eu que produzi. E meu irmão produzia corridas em Campinas, gente. Sério? E aí ele obrigava a gente a participar pra dar ibope. Conta pra gente, aproxima aí desse microfone e conta pra gente o que o Alex aprontava ali. Eu já corri em Campinas. Olá. Foi a primeira vez que eu passei perrengue, era uma prova Shopping Guatemi? Ai, meu Deus. Corrida Oba. Essa que era uma prova de 30K, 4 voltas de 7,5. Gostoso. Bem gostoso. E aí eu passei mal, tive uns perrengues. E alguns falam que eu sou filho de vó, né? Porque eu não vou em qualquer banheiro, eu não vou em qualquer lugar. E aí comecei a ter uma cólica monstruosa. E aí eu falei assim, eu vou parar um pouquinho a corrida, mas eu preciso encontrar um banheiro adequado. Entrei no shopping, fui procurar os banheiros fechados. E aí eu fui lá no banheiro dos funcionários, forrei o banheiro bonitinho. Eu sei que quando eu saí para a prova novamente, já estava calor, já estava um sol totalmente diferente do que a gente tinha corrido. Mas essa foi a minha experiência. Conta aí o que o Alex aprontava lá em Campinas. O Alex é publicitário, mas ele trabalha, né, como produtor de eventos, a maior parte do tempo, parte de criação, de cenografias, esse tipo de coisa. E ele trabalhou um período numa empresa em Campinas que produzia corridas, que era o Oba.
Hortifruti. E as maiores corridas de rua, assim, as maiores no sentido de estrutura, tudo isso eram essas corridas. E ele ajudava a produzir, organizava ali a produção dessas corridas por muito tempo. Então, a gente ia correr para prestigiar também o trabalho do irmão. Ele colocava a gente em todas, basicamente era isso, ele fazia a gente ir. Mas a gente adorava e as corridas de rua foram surgindo assim também. Então ele tem aí Tem, já correu algumas. Hoje a gente tenta carregar, não tá acontecendo ainda. Mas o meu sonho é levar pra trilha. Quando ele for pra trilha, ele vai entender o que a gente... Porque a gente não olha mais para trás em relação à corrida de rua, né? A gente só pensa em montanha e fica deslumbrado quando... É difícil, não é fácil, mas vale a pena no final. Tudo que a gente passa... Eu nunca corri à noite, né? Já corri ao escurecer, mas nunca tive a experiência que você teve ali nos 80 km da Indomit, que é passar a noite inteira correndo. Eu brinco que a única vez que eu corri, começou a escurecer, começaram a aparecer morcegos de 1,5 m, 2 metros. Mas essa era a minha maior preocupação na experiência do ultra, né? No 80, correr à noite, porque o meu medo era de assombração. Fato. E assim, assombração real, tá, gente? Saci pererê, curupi. Era isso aí que eu pensava. Bambu falando, né? Bambu fala com a gente. Então, vaca, eu morria de medo. Então, a minha maior preocupação era a noite. Resumindo, foi a menor, porque é tanta coisa para administrar, né? Que você precisa ali entender, prestar atenção. Você fica num estado de alerta tão grande a noite toda que você nem se preocupa com isso, na verdade. E no final, como disse um amigo meu também, no final da minha prova, as assombrações estão todas dentro da gente. É, verdade. Agora, conta pra gente, já que você tocou nesse ponto, né? Eu escuto muita gente dizer que fica muito tempo sozinho ou sozinha durante uma outra. E dependendo da prova, é lógico. Você falou assim, às vezes a preocupação. E essa da assombração, a gente sabe que quanto mais desgaste físico você tem, mais a parte mental vai pegar. Que eu quero dizer com isso é que você vai começar a ouvir e imaginar coisas que não estão acontecendo lá fora, mas estão acontecendo aqui dentro da gente, né? Como que foi a sua experiência? É a primeira vez, né, que você participa de uma prova? Isso é um fato, né? Tem aquela questão de que a gente, comprovadamente, a gente alucina em alguns momentos, né? Por conta do esforço físico. Isso já aconteceu comigo até em provas diurnas. Mas durante a noite eu tive, assim, né? Eu acho que até Deus ali deu uma mãozinha. Eu acabei não ficando muito tempo sozinha durante a prova. Corri meio que num quarteto de pessoas ali que a gente se conheceu durante a prova. Fizemos praticamente 50 quilômetros juntos. Foi super abençoado e maravilhoso isso. Mas eu fiquei muito sozinha na principal parte onde eu tinha medo, que era a Trilha da Onça, que era a parte de mata fechada. E o Diego já tinha passado a prova comigo e me disse, essa parte é a parte fechada onde você vai ficar com medo e talvez você fique muito sozinha. Ali eu, de fato, fiquei muito sozinha e eu tive pensamentos de desistência depois de 25 quilômetros, quando entrou nessa trilha. Só que eu comecei a trabalhar comigo, então era uma conversa interna, constante, no sentido de, tudo bem, você quer desistir, você pode desistir, você não precisa terminar, mas você vai precisar chegar no PC, porque aqui ninguém vai te socorrer. Cheguei no PC e nem lembrei que eu queria desistir mais. Mas, de fato, a gente acaba ficando bastante sozinho. E eu esperava ficar mais, mas eu acho que eu fui bem abençoada nessa estreia. Não sei as próximas. Logo na Trilha da Onça, ficou sozinha? Pois é, foi tranquilo. E aí você batia a lanterna assim, ó, no pasto, eram só olhinhos vermelhos, né, de gado, porque tem muito gado, né, em nome de... Mas era engraçado. Aí eu desisti de mover a lanterna pra cima, foquei só no pé. É melhor, né? Essa é uma estratégia boa. Fica a dica. Eu falo, é bom não procurar. É isso. Porque quando a gente procura, a gente acha, né? Quando eu vou para algumas trilhas, o pessoal, nossa, você viu o sapo? Você viu a cobra? Eu falo, gente, eu tô focado na trilha. Foca no percurso. Eu não tô olhando para os lados. Se eu começar a olhar para o lado, eu vou começar a encontrar coisa. E eu sou extremamente corajoso, né? Com esse tamanho todo aqui, quase 1,80 m. Se tem alguém que tem coragem, sou eu. E é maluco, porque assim, às vezes na minha casa eu tenho dificuldade de ir até o banheiro se estiver escuro.
Olha, eu não vou contar porque tem muita gente ouvindo esse podcast, né? Mas eu tenho um ritual quando eu chego em casa, independente do horário, né? Eu saio de cômodo em cômodo olhando, às vezes eu abro o guarda-roupa, eu tenho esse... Tá dando risada, né, Isadora? Acho que o meu nível de temor é um pouco menor. E isso porque em casa tem câmera, né? Eu controlo pelo celular, tem câmera na frente, então se entrar alguém, dá pra saber. Mas mesmo assim, eu ainda faço esse ritual de chegar em casa, olhar todos os cômodos, abre a porta do banheiro, é tudo. Olha, na minha casa, se tem alguém no armário, tá lá até hoje. Eu olho, aí só depois eu vou pra minha sala, consigo relaxar. Fora isso. E detalhe, viu? Eu vou lá e tranco a porta, tá? A porta em casa, eu dentro de casa, a porta tá trancada, nunca a porta tá aberta, viu? Então, eu acho que essa paranoia é por viver em São Paulo, ver tanta violência, tanta coisa. Então, eu aprendi, lógico que é uma paranoia, mas é o que eu aprendi, né? Vamos voltar aqui pro que interessa. Conta pra gente se tem algum arrependimento aí de ter chegado aos 80K, uma prova que você correu à noite, a madrugada inteira e parte do dia, e se você repensa em recalcular, a gente já sabe que tem uma prova aí, mas tipo assim, correr 20, 30K é muito mais tranquilo, eu vou correr de dia, terminar de dia, do que passar todo esse perrengue, porque não é só a questão da prova, é a questão dos treinamentos, e aí tem um ponto que sempre pega, ser mulher e de repente não conseguir ir para a trilha sozinha. Isso é uma observação muito importante, assim. Hoje em Campinas nós temos um grupo de mulheres, com mais de 30 meninas nesse grupo de WhatsApp, e a gente combina treinos ali. Então isso é um facilitador hoje na cidade que eu moro. Fica a dica também para todas as meninas de todas as cidades. Mas ao mesmo tempo, sim, de fato os treinos são mais difíceis, porque também é importante que faça treinos noturnos e também isso dificulta por sermos mulheres. Mas em alguns momentos também é necessário que a gente treine sozinho, mas isso gera uma insegurança. Então é importante você, né, ficar atento, levar equipamento de segurança, tudo isso. Eu não tenho nenhum arrependimento quanto aos 80, mas eu acho que eu recalcularia algumas coisas se eu pensar em fazer a Indomit novamente o ano que vem, os 80. Claro, a gente sempre quer baixar um pouquinho o tempo, isso é um fato, não vou ser hipócrita aqui, mas eu acho que, de certa forma, eu fiz uma prova boa, porque eu ainda estava lesionada. Eu sofri um acidente, um tombo, um mês antes, num treino, em Passa Quatro. E fui lesionada para a prova, então acho que, de certa forma, eu ainda me saí muito bem. Consegui ali minha camisetinha finisher. E fiquei bem contente, mas acho que eu recalcularia algumas coisas relacionadas à alimentação, apesar de ter a minha nutricionista que fez uma ótima preparação para a prova, mas algumas coisas ali eu acho que a gente ajustaria algumas coisas em relação ao próprio percurso, onde eu correria, onde eu não correria. Então acho que para minha estreia foi uma prova boa, mas para as próximas eu já sei onde eu preciso ajustar. Você tá mal de treinador e mal de nutricionista também, né? Nossa, nutricionista, então, tô mal. Gabi. Você sabe que é a pessoa que mais participou desse podcast com 6 episódios. Olha lá, tô falando. Recordista, Gabi. Recordista, e esse ano ela gravou... A gente começa o ano com ela, né? De 2025. O episódio dela já é top 2. Ela é maravilhosa. Entrou no top 10. O que a gente já gravamos depois disso, tá? Esse ano ela já gravou 2 vezes. Já tá no top 7. E assim, as pessoas gostam muito. E ela tem um diferencial, né? Ultra. Ela é ultra. É sobre isso. Ela aplica, testa o que ela tá te trazendo, o que ela tá te, né, orientando. Então, acho que... E é mulher. Acho que isso também é um grande diferencial para as mulheres, sem dúvida nenhuma. Tem um diferencial porque quando você pega os estudos, eles são basicamente feitos em homens, né? Muitos estudos. E tem uma diferença. Então, pega um Zulu com 1,80 m, com 100 quilos, é um tipo de suplementação. Pega a Aline com 1,68 m. Obrigada, Zulu. Joguei para cima para não, né? Me ensina a vida hoje. E com peso bem menor que o meu, então assim, precisa ter esses cuidados e todas as questões da fisiologia feminina, sim, que é totalmente diferente da fisiologia masculina, então tem todas essas questões, mas
Já está mais que provado que as mulheres são mais resilientes e resistentes que os homens em provas de endurance. Então, assim, por mais que a fisiologia não tenha ajudado na parte, principalmente do hormônio da testosterona, que é o que dá força, né? Faz o músculo crescer. Vocês têm uma resistência, e eu já percebi isso em algumas provas, principalmente de ultra. Encontro muitos homens passando perrengues, mas não encontro mulheres com cãibra, sofrendo. Então isso é uma vamos dizer assim, uma valência importante, né? Essa é uma grande observação até da Indomit. Eu encontrei muitas mulheres, foi muito feliz isso na Indomit. Tinham muitas mulheres no 80, assim, claro que não proporcionalmente a mesma quantidade de homem, mas eu acho que foi uma boa quantidade de mulheres. E, de fato, não vi mulheres desistindo, né? Parando por questões físicas. Homens tinham mais. É uma coisa assim, mas também está ligado a questão da mulher. Eu falo que o homem é assim. Eu olho para o Alex e falo, vamos uma semana que vem fazer 50 quilômetros na Serra Fina? Eu falo, vamos. Sem treino, sem suplementação, sem nada. A mulher, ela só entra na certeza. Sim, eu acho que a gente é mais cautelosa e mais planejada, talvez. Olha, eu não vou usar essa palavra, porque eu usei essa palavra outro dia, que a mulher é mais cautelosa. Eu fui chamado de machista, né? Não, mas é um cauteloso que eu acho que é vantagem. É vantagem, nesse ponto. A cautela é uma vantagem. É uma cautela de planejamento, de treino, de querer fazer, de conseguir terminar. Então, acho que nesse sentido é mais cauteloso. A cautela, ela é cuidado, né? Ela é segurança. Zelo. Então, zelo. Quando eu falo assim, a mulher é mais cautelosa que o homem dirigindo, eu falo que a minha filha é muito mais cautelosa que eu dirigindo. Eu sou um vida louca. Então, assim, qual a possibilidade dela bater o carro e eu bater o carro meu é muito maior. Eu não tenho a mesma cautela que ela nesse ponto. Mas deixa esse assunto para lá e vamos voltar aqui sobre sua transição, né, da corrida de rua para a corrida de montanha. Muita gente deve estar ali querendo saber, você falou de uma lesão, mas foi uma lesão por queda. Como que foi feita essa transição da corrida de rua para a corrida de montanha, principalmente para provas longas, né? Você já tinha ali com um objetivo muito claro de querer correr 100 km, mas muitas vezes as pessoas querem correr só uma distância ali de 10, 12, 20 km. Conta o segredo para essas pessoas que ainda estão no sofá e querem se desafiar, principalmente as mulheres. Eu acho que, na verdade, tudo começou exatamente pelo meu histórico não esportista. E eu acho que eu quis o 100K quando eu entendi que eu podia fazer distâncias maiores para inspirar as pessoas e motivar as pessoas que, de fato, não acreditam que elas podem fazer algo extraordinário, independente da genética, independente da aptidão física. Então, eu acho que eu sou a prova viva em relação a isso. A transição, eu fui para uma prova pequena, obviamente, eu já fazia minhas maratonas na rua, mas eu fui para uma prova de 12 quilômetros e eu cheguei lá de mão abanando, porque eu não entendia do treino, não sabia o que precisava, e os caras falaram para mim, mas você trouxe cinto de hidratação? E eu falei para a pessoa, o que é cinto de hidratação? E eu falei, mas são 12 quilômetros, eu não tomo água em 12 quilômetros. Aí ele me disse, mas 12 quilômetros aqui você vai passar 2 horas. Eu falei, impossível, eu faço 12 quilômetros na rua em 1h10. Resumindo, eu fiquei 2 horas na montanha, na trilha, e ainda bem que eu decidi comprar um cinto de hidratação na lojinha da prova no dia. E aí eu entendi aquilo, que não era sobre tempo, não era sobre velocidade, que era sobre autoterapia, muito mais. E eu acho que o trail é isso para mim também. É um momento de reconexão, é um momento de reencontro. E eu fui me encontrando, me conectando cada vez mais durante as provas. E eu comecei a crescer nas provas, de subir para as provas de 21, depois 35. Fiquei um tempo nas médias. E quando eu fui para o ultra, eu sempre queria entender a diferença de uma prova média para o ultra. E eu entendi a diferença de uma prova média para um ultra de 50 e para um ultra de 80 hoje. Numa prova média, a gente não se preocupa com o tempo. Você sabe que você vai conseguir terminar aquela prova de montanha. Numa prova de 50K, nessa distância, minha maior preocupação e o maior desafio é a corrida contra o tempo por conta do corte. Já nos 80, a maior preocupação minha não foi o corte, porque ali eu sabia que daria tempo, mas a maior preocupação é você não se terminar lesionado. É você ser mais cauteloso, ponderado, porque no 80 a diferença para um 50,
a principal diferença que eu senti foi o mental. O mental é a principal diferença e o emocional. Então, os dois precisam estar ali muito interligados. Porque quando você sobe para uma distância do 80, obviamente, você tem que estar treinado para aquilo. Então, fisicamente, você tem condições e potencial para aquilo. Porque ninguém vai num 80 sem estar treinado. Claro que deve existir pessoas, né? Deve existir, tá? Claro que deve. Mas o ideal é treinar, né, gente? Então, eu acho que essa é a principal diferença. As provas médias é uma coisa mais prazerosa, mais rápida. Os 50 ali é um entendimento maior sobre quem você é, sobre o físico. E o 80 é totalmente emocional e mental. Eu outro dia tive a oportunidade de conversar com o Paulo Capel, né, que vai estar na UTMB Paraty esse ano. E aí ele fala que ele considera provas longas a partir de 70 quilômetros. E ele fala justamente, eu fiz essa pergunta para ele, o que seria mais importante, a parte física ou a parte mental? E ele fala, sem dúvida nenhuma, a parte mental. Porque se a sua cabeça ela começar a girar, e você ficar naquele pensamento por muito tempo, você não finaliza. E ele fala, com pouco físico, você termina uma prova. Mas com pouco mental você não termina. Exatamente. E eu senti, assim, uma diferença, por exemplo, quando eu terminei os 50, fisicamente eu estava cansada, estava, assim, mais debilitada, mentalmente estava bem. Nos 80 foi totalmente o contrário. Fisicamente, na segunda-feira eu já tinha condição de fazer um treino regenerativo. Se eu fiz a prova de sexta para sábado. Mas o mental eu não tinha capacidade, porque o pós 80, para mim, foi algo também muito difícil. O mental do pós-80 foi a parte mais delicada de cuidar, assim, depois, durante a semana. Então, de fato, são ultras, ambas, né? Mas são ultras diferentes. São ultras diferentes e quando você já está próxima disso, de chegar nos 3 dígitos, eles falam também dessa diferença. Eles falam dessa diferença parece pouca, né, de 80 para 100, mas é uma diferença também determinante, principalmente na parte mental. Quantas horas você fez na Indomit, para as pessoas poderem entender? Qual foi o seu maior treino longo, né? E em relação, já vou aproveitar aqui, vou colocando várias perguntas, né? Em relação à suplementação e alimentação na prova, teve alguma rejeição? Você conseguiu uma boa adaptação? Conta pra gente. Claro. Em relação a treinos longos, os maiores foram de 30 quilômetros, não foram treinos tão grandes, até porque a gente tem um método de treinamento diferenciado com o Diego. Então, o que importava, na verdade, era o volume semanal. Eu cheguei a rodar ali 120, 130 quilômetros por semana para fazer os 80. E tiveram alguns meses que deram quase 300 quilômetros no mês. Então, não era um foco grande fazer um treino tão longo para que eu não tivesse um tempo muito grande de recuperação. No final de semana, a gente rodava normalmente 30, mais 20, 30 no sábado, 20 no domingo. Então, o máximo foi isso. Em relação à suplementação da prova, eu fiz a prova em 17 horas. O planejado, o que eu estimava, eram 16. Mas como eu fui lesionada nos últimos 10 quilômetros, eu senti bastante o tornozelo. Então, isso me atrasou um pouco. Perdi essa 1 hora por conta disso. O Diego tinha estimado entre 14h30 e 15. Acredito que daria se não fosse a questão do tornozelo também. Mas eu também decidi ali não chegar tão lesionada e aproveitar os últimos 10 quilômetros. Suplementação. A Gabi fez um plano de prova espetacular para mim. A gente tinha ali um total de 23 géis para consumir durante as 16 horas de prova. Consumi 6. Então, eu tive uma rejeição no sentido com gel, apesar de ter feito muito treino com gel e ter dado tudo certo. Mas a minha ideia era, nos 50 quilômetros da Indomit ano passado, eu não usei os PCs, eu só usei o que eu levei, foi bem autossuficiente. No 80 esse ano eu tinha a mesma ideia, mas como eu comecei a ter essa rejeição com gel, eu comecei a usar os PCs, porque a Indomit é uma prova muito estruturada, tem muito PC. Então eu só usei os PCs, então na verdade eu acabei no drop bag deixando quase tudo que eu levei e continuei usando o PC. Então, eu usei muita coisa do PC. Coca-Cola, usei muito, normalmente não uso. Usei muito carbo em pó, eletrólito em pó, isso eu usei bastante. Toda a parte líquida eu usei muito.
Comida sólida, praticamente quase nada, mas usei muita laranja. Então, assim, foi um consumo mais líquido, mas bem espaçado de acordo com o que ela tinha me passado. Então, isso me manteve firme na prova. Tinha combustível, né? Bastante. Para se manter ali ativa. Isso eu pergunto porque a gente sempre fala muito, né? Você precisa fazer os testes nos treinos, mas às vezes a adrenalina, a ansiedade no dia D, no dia da prova, acaba acarretando da gente não sentir essas necessidades. Eu converso com algumas pessoas e ela fala, mas eu não sinto fome, mas eu não sinto sede. É porque a gente está numa adrenalina muito grande, diferente do treino, quando você está totalmente relaxado, né? E relaxada também. Você está prestes a fazer os 100 quilômetros. A gente fala que os 3 dígitos você entra em um túnel escuro. O que a Aline espera encontrar após esse túnel escuro? A Aline, numa versão nova. Acho que é isso. Eu acho que o Ultra traz isso. Ele faz... eu acho que a corrida na montanha, não só no Ultra, mas no Ultra especificamente, ele é um processo de cura, ele é um processo de autoconhecimento, de autoterapia, é um processo de libertação de crenças, principalmente, de muitas crenças, e ele te traz, no final, ali, uma versão nova, independente de resultado, de tempo. Eu acho que te traz uma versão nova de visão para a vida, de visão para você mesmo. Então, acho que é isso. Espero, após o túnel escuro do 100K, uma nova versão melhor, mais simples. É um autoconhecimento, né? Porque o ultramaratonista, eu brinco que ele precisa gostar muito dele. Muito. Porque a gente vai ficar bastante tempo junto. E a gente gosta e não gosta ali ao mesmo tempo. É uma briga constante, né? E você reformula tudo isso, eu acho, também. Vai se desconstruindo e reconstruindo novamente, né? Exatamente. Já que a gente está falando de transformação, de aprendizado, né? O que você traz de aprendizado entre os 50 e os 80 km, já que você fez aí as 2 provas basicamente no mesmo terreno, no mesmo lugar. A gente sabe que quando muda de cidade, muda de estado, muda o perfil, não só o perfil altimétrico, não só o desnível positivo, não só o negativo, mas também o próprio tipo de terreno. Isso é uma mudança grande. O que a Aline traz de aprendizado na parte física, mas também na parte mental? Na física, principalmente, eu entendi ali a diferença do 50 para o 80, que você dá o comando e o corpo realiza, quando você habitua-se a fazer algum estímulo ou aquilo. Então, de fato, é um exercício. É realmente exercitar isso, o comando. E porque chega um momento, não nos treinamentos ou durante a prova, no 80, que você não tem opção. Você simplesmente tem que fazer, independente do seu estado físico, emocional, seu estado, às vezes, de saúde. Eu treinei para os 80 em todos os tipos de terreno, todos os climas, todos os horários, todos os tipos de momentos, né, femininos ou não, lesionada, machucada. Então, eu entendi que, de fato, a nossa mente dá o comando e o corpo realiza. Mas a mente precisa estar forte para dar o comando. Porque se a mente está mediana e dá o comando, o corpo não vai realizar. Acho que principalmente isso. Isso é um fator predominante, né, em provas de endurance. A gente tem acompanhado muitos atletas, muitas vezes treina super bem, vai super bem nos treinos e na prova você fala, nossa, o que será que aconteceu? É justamente algum desajuste ali, principalmente emocional, que acaba paralisando a parte física, né? O que mais te atrai na ideia de correr 100 quilômetros? É o desafio físico? É o desafio mental? Ou tem algo a mais que você pode nos contar? Acho que é uma junção dos dois. O físico, né? Sem dúvida nenhuma, para entender até onde a gente consegue levar o corpo físico. E o mental, eu acho que é a questão de resistência. Eu acho que uma das principais características, não só por ser mulher, mas minha característica pessoal também é resistência. Eu passei
tive muitas questões pessoais na minha vida que exigiram resistência. Então, eu acho que eu consigo aplicar muito bem isso na montanha. Então, acho que é isso que me atrai. E os 100 dígitos é entender como é passar de fato por esse túnel escuro. Eu acho que eu não posso ir embora dessa vida aqui sem passar por ele, sem poder contar isso para minha família e para as outras pessoas. Eu quero ser a tiazinha que conta essa história. Mas e se o pote de ouro não estiver ali exatamente no quilômetro 100? Quando você chegar no quilômetro 100 e olhar, você vai conseguir visualizar ele 20 quilômetros à frente, 30, 40, 50. Você acredita que as distâncias serão questão de tempo apenas para você se desafiar? Porque depois do 100 pode aparecer um 120. Olha, estão existindo alguns questionamentos já sobre isso. Mas a questão não é correr 120, é treinar para o 120. Mas eu tenho 2 grandes amigas ultras também. E existe um grupo ali nosso de alucinações. O grupo se chama Grupo de Alucinação, onde se cogita algumas distâncias maiores ali. E é onde a gente manda todo tipo de prova, todo tipo de distância. Então, inconscientemente ou consciente, lá no fundo, existe uma luzinha sobre o próximas distâncias. Mas para esse ano, quero focar só nele, porque quando você sobe para essas distâncias, também precisa ser um dia de cada vez. É verdade. Você, por acaso, você sente aquela bad pós-prova, pós-distância? Porque quando eu almejei correr os 42, eu consegui correr os 42 de rua, eu terminei e falei, tá, e daí? Acabou. Sinto super, tô sentindo até agora, após 80, inclusive. Não é nem bad, é a fossa. O fundo do túnel, tá lá. Muito. É esse mental que eu acho que é difícil lidar, assim, depois também. Que também existe treino para ele. Pelo menos os ultramaratonistas estão me dizendo isso. Porque parece, pelo menos pela minha experiência, né, que eu talvez não tenha estruturado bem as minhas expectativas em relação às minhas distâncias e a expectativa acabou sendo muito alta e talvez a frustração venha do mesmo tamanho, talvez você entre nessa bad de... Foi assim quando eu fiz a minha primeira ultra de montanha, que foi a Indomit também, os 50, depois fui para Paraty fazer 65 e pensei, eu quero parar nos 70 porque eu acho que os 70 para mim tá bom, né? Mas principalmente pelo fato de querer correr de dia, não querer correr à noite. Então existe uma limitação, existe uma limitação da distância justamente por isso. E também de saber que algo que você falou que é bem importante, eu gosto, entre aspas, a gente nunca está no comando, mas eu gosto de estar no comando e dar a ordem do que tem que ser feito. Então eu falo que até 70 quilômetros, basicamente com treino você consegue fazer. Depois disso eu não tive essa experiência, mas conversando com muitas pessoas a gente entende que não existe um comando além da parte física, a parte mental ou emocional, ela é muito interessante, né? Talvez seja isso. Eu descobri no Ultra que, assim, na verdade, nas provas curtas, você só morre. No Ultra, você tem chance de morrer e ressuscitar várias vezes. Então, isso também me atrai um pouco, o ressuscitar, não só morrer numa prova curta. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é exatamente isso. E aí, por isso que eu, assim, almejo os 3 dígitos, exatamente para entender o que tem após esses 20 quilômetros faltantes, né? Mas eu já senti isso nos 80, após os 70, eu já entendi que era totalmente mental. E que eu poderia correr se eu desse um comando, ou não poderia, ou como eu poderia levar aquele final de prova para terminar. Então, eu acho que é o mental, sem dúvida nenhuma. E é engraçado, porque nos 50 eu terminei muito feliz. Muito, comemorando, achando um máximo. Sou ultra, né? 50 é ultra, gente. Sou ultra. Passou de 42, 195, dizem que é ultra. E aí, nos 80 eu terminei e falei, tá, não quero comemorar nada. Então, isso é bem maluco, assim, administrar.
Existe um prazer, porque eu gosto de apanhar na montanha, mas também gosto de sentir esse prazer já durante a corrida. Então, nessas distâncias menores, a gente sente sim um prazer, principalmente quando começa a parar de apanhar, que é a questão da subida. No meu caso, eu gosto bastante da descida, gosto de correr em terrenos com menos subida, então isso traz um prazer. Existe esse prazer depois dos 60? Existe. E durante a Indomit foi muito maluco. Eu tava nos 60 e eu sou a pessoa da descida também, não sou a pessoa da subida. Eu apanho na subida, a subida é onde vem os pensamentos de desistência pra mim. Fato, trilha da onça, queria desistir. Então, assim, mas, quando eu tava no 65, um grande amigo meu me encontrou, ele tava nos 50, e ele me puxou ali durante 5 quilômetros num pace forte numa descida. Então, assim, sim, existe prazer. E eu me diverti muito naqueles 5 quilômetros descendo. Então, sim, dá para encontrar o prazer. Sim. Fora que, assim, a questão da noite, eu entendi que são 2 provas distintas, porque foram 50 quilômetros praticamente noturno e 30 quilômetros, né, e 30 quilômetros diurno. Acabam sendo divididos em 2 provas, como se fossem 2 provas, mas a noite é muito mais gostoso. É muito melhor. Você nunca mais vai deixar de querer correr à noite. Sério? Sério. Só quero fazer prova noturna. Ai, eu tô quase mudando de ideia, mas... Vamos, Lu, bora. 2026, olha o 100. Não, tem que estar armado, tem que estar bem... Eu tenho alguns amigos que são polícia, eu vou correr com escolta ali. Mas assim, você falou sobre, né? Vamos voltar na questão do momento que você pensou em parar, né? Se naquele momento, é lógico, você não parou porque você tinha que seguir adiante para chegar no PC, no PCA, em algum lugar para ter esse abandono. E é lógico que você desistiu de desistir diante dessa jornada. Mas se você, naquele momento desse pensamento, tivesse um lugar quentinho, com uma sopa quentinha, com um chocolate quente, ali 5 minutos após esse pensamento, você acha que você teria parado? Acho que não. Porque eu tenho uma conversa interna muito grande comigo quando vem esse pensamento de desistência. Eu acho que a experiência de treino também te dá isso. Que a conversa é: Aline, qual Aline você quer ser no final? A Aline que desistiu e que tá tudo bem, porque você não conseguiu e você desistiu pelo mental, porque não é o físico, ou você quer ser a Aline que vai passar o pórtico? Então, assim, eu sempre quero ser a Aline que vai terminar. Muito eu bom. respondo pra mim mesma isso. Eu também gosto. Sou a Aline que vou terminar. Vamos escolher essa. Eu não sei se você já chegou nessa fase. Eu já cheguei nessa fase. Agora eu converso em voz alta. Comigo. Bastante. Antes era só pensamento. Bastante. Não é só na corrida, né? A gente tá falando na vida normal, no dia a dia, rotina, né? Não só corrida. Às vezes eu tô assim, as pessoas estão perto. O que você falou? Eu falo, não, eu tô falando comigo. O meu irmão tá sentado ali, ele pode falar um pouco a respeito. Agora é em voz alta, que é justamente para ouvir, né? Para dar alguns comandos. Quais são os rituais ou hábitos que fazem parte do seu pré-prova ali? Eu descobri, assim, pros ultras, na verdade, nas provas médias eu não tinha muito ritual. Eu ia para retirar o kit, eu ficava com o pessoal, com a turma, conversava, gostava de interagir, gosto pouco de conversar. Então, assim, eu tinha esse, né, saía para jantar, tomava até um vinho antes, assim, super... rolava, meu treinador não pode escutar agora. Mas, assim, então eu não tinha tanta preocupação, era uma coisa mais leve. Para os ultras, eu entendi que eu precisava interiorizar um pouco mais. Então, eu tento sempre ir alguns dias antes da prova. Ficar sozinha é algo importante para mim também. Então, a experiência dos 50, eu fiquei ali meio que quase no momento de isolamento. Os 80 eu fiquei total, assim, também. 2 dias antes. Então, eu fico comigo, eu cozinho para mim mesma. Eu tenho gostado de fazer minha própria comida, né, de pré-prova, que eu acho que é algo super significativo para um ultra. Então, eu curto ali meu momento de fazer um café, de tomar um banho mais demorado, de ler um livro, para, de fato, ficar comigo. Isso é uma frase muito do meu treinador, que nos 50, antes de eu largar, ele me disse... Ele me chamou no canto e me disse, fica com você.
E isso me marcou muito, virou meio que um bordão meu, assim, tipo, um mantra durante os 50 todo, e levei pro 80. E no 80 ele também fez uma terapia pré-prova comigo, e ele me disse, no 80, não tem espaço lá para questões externas. Fica com você. E isso também foi algo muito legal. Inclusive, a Fabina Largada falou sobre isso, e foi demais o texto dela. Olha, essa é a próxima pergunta, né? Como que você alinha durante a prova, mais introspectiva, mais concentrada, mais sociável, porque, como eu já falei aqui no início, você não gosta muito de conversar. Você... Mas na prova eu sou um pouco mais chata, na prova eu fico comigo. Durante o percurso, eu demoro para conseguir querer interagir com alguém. E eu uso isso como estratégia também, gente. Se eu começar a conversar com alguém é porque eu tô com pensamento de desistência. Então eu uso isso para enganar a minha mente com pensamentos de desistência. É verdade. A gente cria ali situações para uma distração, né? Seja na conversa, seja comendo alguma coisa, você tenta sair daquele estado que você não quer ficar, né? Exatamente. Eu já fiz algumas vezes, né? Qual que é o maior mito que você ouve sobre corrida de montanha que você gostaria de desmistificar, né? Principalmente, eu acho que você deve passar por algumas situações, como principalmente em fazer provas longas, né? Isso está mudando. Eu acho que a gente culturalmente tem mudado, mas a gente sabe que as mulheres até pouco tempo não tinha espaço na corrida. Nós estamos falando da corrida de rua, né? As mulheres eram mal vistas nas corridas de rua. Então a gente tem uma passagem começando na Olimpíada de 84. Então a gente está falando de 41 anos. O que você escuta? O que você... porque, para quem entende um pouco, né, jamais vai olhar para um Zulu e achar que o Zulu é um super atleta e vai olhar para a Aline e achar que não corre nada. Isso não tem nada a ver, principalmente falando sobre montanha. Exatamente, principalmente. Eu acho que, assim, em relação às mulheres, tem muita questão estética, né? Que as mulheres acreditam que treino excessivo de corrida faz um certo mal à estética, mas isso já está desmistificado também há algum tempo. A gente já tem muitos testes, né? Muitas questões científicas comprovando. Então, isso é um ponto, considerando, assim, né, desde corrida de rua à montanha. Da montanha, que é a questão da insegurança. Não que seja totalmente 100% seguro, mas eu acho que tudo depende da sua escolha de provas, de como adentrar nesse ambiente de montanha. Então, isso, de fato, eu acho que é procurar entender um pouquinho desse habitat, desse ambiente de montanha. E que, na verdade, ele é muito seguro. Exemplo da Indomit, é uma prova extremamente segura para a mulher, pela quantidade de PCs, pela quantidade de apoio. Então, eu acho que é um pouquinho isso. Mas você corre sozinha, à noite, mulher. Mas as provas hoje, elas têm a maior parte delas dá essa segurança, sim. Para todos os atletas, na verdade, mas para a mulher também. É verdade, a Indomit, eu não sei você, né? Eu participo ali desde 2015. Esse ano de 2025 foi um evento extraordinário. Acompanhando, né? Eu não corri, mas acompanhando, eu acho que eles conseguiram fazer um evento extremamente redondo, sim, entregando ali. E você falou algo que é verdade. A gente não faz essa recomendação, mas a Indomit seria uma prova que daria para você correr de camiseta, bermuda, sem levar nada, né? Porque os PCs, os PCAs, eles são restaurantes, né? Exato, e muito suporte, a quantidade, tudo isso, né? E eu acho também que, assim, tem aquela questão do desmistificar, né? Que normalmente as mulheres, elas gostam de estar mais arrumadas, né? Mais alinhadas. Então, quando você traz isso pra montanha, não, mas vou ficar, né, muitas horas sem trocar roupa, sem isso. Mas eu acho que a recompensa interior que isso te dá em relação à transformação não é nada perto do exterior. É verdade, é uma transformação imensa. A gente está encaminhando aqui para o final, mas eu preciso
que você fale como você chegou essa segunda aparição na montanha. Olha, gente, a segunda aparição, na verdade, eu postei minha canequinha de 2024, falando que o Zulu, né, me provocou e me incentivou a ir para os 80. Foi emocionante. Fiz um textinho para ele de gratidão, agradecendo ali. E aí ele falou, vamos bater um papo, né, a hora que você chegar aí. Eu falei, ok. Só que aí me chamaram para bater um papo por conta do meu irmão, que está sentado ali. Porque o meu irmão me escreveu antes da prova, que ele não estaria, e dizendo que era para eu correr como se eu estivesse numa prova de frutas. E eu perguntei para ele, por quê? Ele falou, e você precisa ser a maçã. Eu falei, mas por que eu preciso ser maçã? Aí ele falou, porque senão a uva passa. E isso ficou. Porém, quando eu cheguei no primeiro PC, tava o pessoal fazendo a live ao vivo e o meu irmão escreveu isso na live e pediu pro jornalista que estava ali na hora me passar essa mensagem. Só que o jornalista errou de Aline a primeira vez, foi ótimo. E a hora que eu cheguei, ele começou a falar, Lex, é seu irmão, é seu irmão. Eu falei, meu irmão, ele te mandou esse recado. E ele escreveu lá, me leu pra mim o que era, eu morri de rir, foi super legal. E tinha um monte de gente na live falando, torcendo, né? E aí eles contaram pra vocês e chego eu lá pra contar a história das frutas, mas era eu. Era você novamente. Novamente. E tá fazendo coleção de caneca, né? Coleção, agora é meta. Assim, eu ainda não tenho essa informação, mas eu acredito que 2026 você volte pra Indomit pra fazer 100K. Olha o spoiler, será? Tudo... 100K na Evolution é estreia, né? Estreia, de percurso né? e minha estreia. Quem sabe? Mas você vê que seria bem legal, né? Fez os 50, aí já pulou para os 80, acabou conhecendo 30 quilômetros a mais. Agora só mais 20. Eu vou ter que concordar. Eu prometi aposentar depois dessas, tá, gente? Mas aí 2026 é um outro momento. Que nada, a gente vai aprendendo e não sei você, mas eu vou aprendendo e falo assim, olha, você pode ir melhor, você pode fazer melhor, você consegue fazer melhor. Você consegue acertar mais na sua alimentação, você consegue melhorar isso no treino, você consegue fazer aquilo. E aí a gente está sempre se desafiando, né? É sobre isso, não tem jeito, dá para sempre para ajustar e ser melhor. Aline, o que é a corrida para você? A minha vida hoje é onde eu me conecto, me encontro, onde eu tenho sensação de pertencimento, principalmente estando na montanha. Eu me sinto ali pertencendo, fazendo parte de um ecossistema grandioso. Eu acho majestoso estar lá em cima, olhar para aquilo tudo e pensar que algo maior criou tudo isso, fora as paisagens que são lindas, e ao mesmo tempo você consegue olhar para o simples, para o pequeno, e isso te traz de volta uma simplicidade de vida e de entender que a gente não precisa de muito. Acho que o principal é isso. É verdade. E você tem aí já, vamos dizer assim, um grande objetivo que está prestes a acontecer, mas... existe algum sonho para o futuro, alguma prova que você fala? Eu quero fazer tal distância nessa prova. Brasil ou fora do Brasil? Na verdade, o 100K sempre foi o sonho a Ultra Fjord. Desde o início sempre foi essa prova, sempre. Porém, não existe mais o 100K na Fjord. E nunca acontece, tá? Porque eu já estive lá em 2019. Então é sobre isso. Eu cheguei a me inscrever para os 50 em 2017, mas eu lesionei, acabei não podendo correr a prova. Fui para lá, acompanhei largada, região maravilhosa, mas a princípio o 100 era exclusivamente nessa prova, que hoje não existe mais. Então eu vou começar pelas provas no Brasil mesmo, para depois entender aí, de repente, para o 2026, 2 provas maiores internacionais. Porto Natales é um lugar lindo, né? Ai. Mas, se eu não estou enganado, lá está na 7ª ou 8ª edição e teve 2 ou 3 edições apenas. É um local tão extremo ali no fim. Eu falo que ali é o fim da Patagônia. É. Ali é o fim. Literalmente, mais que o lado argentino, né? Que é difícil você conseguir um evento. Então, 2019 eu estive lá, foi cancelado porque foi muito engraçado. A gente estava de frente para a montanha e quando nós chegamos, aquela montanha estava marrom.
ali linda. Quando foi à noite, branca, branca. Aí eu olhei para aquilo e pensei, comentei, né? Olha, mas essa montanha mudou de cor. Tudo isso é gelo? É gelo. Aí É eu falei muito hostil, né, o clima lá. E aí eu falei, não existe possibilidade de ser cancelada? E no dia seguinte a prova foi cancelada. Corremos 35 quilômetros na parte da Torre de Zelpaine, que também é um percurso maravilhoso. Né? Mas eu queria ver o gelo. Pois é. Então o sonho sempre foi por ali. Então provavelmente eu queira aí encarar uma das provas na Patagônia, ou chilena ou argentina, para 2026. Para tentar substituir a minha Fjord, que não veio. Verdade. Aline, esse programa aqui, ele em 2024 teve 44% de convidadas, então a gente praticamente igualou. 2025 a gente está 50-50, a gente tem 50% de mulheres e 50% de homens, porque eu entendo a importância de ter mais mulheres. No mundo, vocês já tomaram conta, né? Tem mais mulheres do que homens. Isso é um fato. Mas nas modalidades esportivas, principalmente na corrida de montanha, eu acredito que dar voz e inspirar outras mulheres que muitas vezes acham que não pode ou não tem essa capacidade. Na Câmara da Verdade, fale com elas agora e convide elas para essa nossa modalidade maravilhosa. Gente, eu acho que assim, a gente pode tudo que a gente quer, tudo que a gente acredita, e sem dúvida nenhuma, quando a gente cria uma rede de conexão de mulheres, a gente toma muito mais força. Tive a prova disso. A Indomit tinham 20 atletas, né, praticamente mulheres, 100 eram homens, mas ver 20 atletas ali já foi uma grande conquista numa distância tão grande e tão desafiadora, e eu tenho certeza que a gente consegue encontrar rede de apoio. Hoje eu tenho uma rede de apoio gigantesca, só de mulheres, e nós somos muito mais fortes do que a gente imagina e a gente pode muito mais. Então desafiem-se sim, com segurança sempre, com apoio, com treino, com orientação, mas a montanha, ela é nossa, tão nossa quanto dos meninos. O mundo é nosso. É. De todos nós. Todos nós, né? Então, isso é verdade. Para finalizar, uma inspiração, tem alguém que você se inspira na vida, não só na corrida de montanha, pode ser que na corrida de montanha você tenha ali as suas inspirações, mas na vida. Minha mãe. É a minha maior inspiração de resistência, resiliência, de amor incondicional. Sem dúvida nenhuma, eu corro com ela olhando lá de cima. E ela deve estar falando, você é maluca. Com certeza, muitos momentos. Mas, assim, eu acho que eu corro também para tentar chegar um pouquinho perto da referência que ela foi e é para mim. Acho que é isso. Isso é muito, muito, muito tocante, né? Eu acho que a mãe, ela sempre... Eu falo que a mãe, a gente é um pedaço da nossa mãe porque ela carregou a gente na barriga por 9 meses. O pai, ele tem uma contribuição, mas eu falo que é uma contribuição mínima. Eu hoje, com quase 50 anos, ainda recorro à minha mãe, né? A gente sempre, e nos piores momentos também. Então, a mãe é uma coisa que sempre nos toca, né? Eu também sou pai, mas eu falo que eu vejo os meus filhos sempre recorrem mais à mãe do que ao pai. Ao pai é somente para pedir Pix, né? Hoje está na onda do Pix, mas a mãe é uma grande referência e com certeza ela está muito feliz. Também, lógico que ela está falando que você é maluca. Com certeza. Mãe cuida da gente muito, né? E a minha cuida mesmo. Ela se manifesta através de arco-íris em todos os momentos mais importantes da minha vida e do meu irmão. Uau. Inclusive, na Indomit, tivemos 2 operações. Pré-prova e pós-prova. Uau, que conexão bacana. É. Aline, o papo tá bom. Acho que a gente ficaria aqui horas conversando. Eu queria trazer você aqui para a gente bater esse papo, para inspirar
mulheres, para inspirar homens também, porque me Sim. inspira, né? Ver uma resiliência, ver uma força, ver uma predominância dentro dos objetivos, dentro daquilo que é traçado e conseguir realizar com muita dedicação, com muito esforço, com muito treinamento, né? Com muita torcida. Então isso acaba trazendo a gente para próximo desses sonhos que muitas vezes você acha que você está sozinha e não está sozinha. Tem muita gente torcendo, tem muita gente ali caminhando do seu lado, né? Carregando você nos momentos mais difíceis. Eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast Na Montanha. Posso dizer que é a terceira vez. Tá, terceira vez, verdade. Terceira participação. Não tinha pensado dessa forma, mas é a terceira vez. Gabi, te cuida, hein? Te cuida, Gabi, que ela já tá no retrovisor. Quando você olhar no retrovisor, aí já tem a nossa Aline, né? Deixe suas redes sociais, agradeça quem você quiser, fique à vontade. Essa câmera aqui. Eu que agradeço, sem dúvida nenhuma, foi um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história, né, do meu dia a dia, rotina, treinos, provas. Espero que eu possa inspirar a todas as pessoas. Meu Instagram é Aline Projeto 100K. Já me perguntaram se ele vai mudar para Projeto 100 Milhas. Ainda não. Quem sabe depois da Evolution. Mas é isso, quero agradecer o Zulu pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês, é sempre uma honra, assim, poder partilhar e compartilhar um pouquinho da nossa história. Eu agradeço ao Alex também, senão E agradecer ao meu irmão sobre as frutas, porque eu só vim dessa vez pela história das frutas. Essa história das frutas, eu não entendia nada. Eu falei, não, faz o seguinte, traz ela aqui na hora. Eu não estou entendendo nada. Eu não estava entendendo ali, porque ele contava de uma forma. Eu falei, não, mas tá bom, depois você... Quem é a fruta? E o melhor é que a hora que eu passei o porte que cheguei, a Fabi já sabia, porque na Evolution ano passado o meu irmão ficou com a Fabi esperando para me entregar a medalha. Nossa. Então já existe assim um histórico ali também. Né? E ela gritou, olha, dessa vez eu sobre frutas. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Eu quero aqui também agradecer, eu recebi de presente, um presente muito especial da Mundo Trilha e já virei fã. Essa camiseta que eu estou usando aqui hoje, né? As camisetas são mais do que um estilo e conforto. Elas carregam propósito, conexão com a natureza e um estilo de vida em movimento, que tem tudo a ver comigo. A marca nasceu da paixão da Samara pelas trilhas e cada detalhe reflete isso. É sobre vestir algo que representa quem a gente é, dentro e fora das montanhas. Obrigado, Samara, pelo presente e pelo cuidado de cada peça que eu recebi. Já estou usando e recomendando, né? E para quem quiser conhecer, acesse www.mundotrilha.com.br, no Instagram @mundo_trilha. Chegou a hora também de alongar a mente e abrir um livro. As recomendações do dia de hoje, desse episódio muito especial. O primeiro livro que eu recomendo é da Carol Barcelos, repórter e apresentadora, Quebrando os Limites, Como Superar os Desafios na Vida. É um livro sensacional. Eu recomendo esse livro da Carol Barcelos para vocês. O segundo livro que eu recomendo nesse episódio é No Limite da Morte. O que temos a aprender com os atletas que vivem no extremo. É um livro de Maria Coffey, da La Fonte. Muito bacana esse livro também, fala sobre No Limite da Morte. Então é isso, eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Isadora Salvador. Valeu! Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A House Whey nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br e siga no Instagram @house_way. House Whey, naturalmente melhor.